Qual método de ensino-aprendizagem você prefere? Modelado, socrático, metacognitivo ou autoinstrução? Dependendo de qual seja o seu estilo de aprendizagem, o importante é que ele seja estimulado desde a educação infantil, com um método que você se identifique e acredite que seja o melhor para o seu filho. Você se lembra de algum momento de ensino-aprendizagem que te marcou? Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber como foi. Bom, é claro que os estilos de aprendizagem são próprios de cada aprendiz. Então, independe dos métodos e técnicas apresentados pelo responsável pedagógico. O aprendiz ele precisa o quê? Corresponder ao que lhe é oferecido para que haja, sim, uma avaliação pedagógica de acordo com os conteúdos pré-estabelecidos pelo BNCC. Já parou para pensar nisso? Então, segundo a revista Diálogo Educacional, o método modelado é um ensino instrutivo em que o professor mostra ao aluno a execução do trabalho, verbalizando e justificando como se faz, para que o aluno, após observar o processo que o professor passou, o aprendiz possa assumir o seu papel. Parece, ou pode até ser, uma pedagogia tradicional, mas esta técnica favorece ao aluno exercício de externalizar o processo mental e metacognitivo que o professor mobilizou no intuito de conferir se a criança de fato aprendeu o conteúdo apresentado. Acredito que esse modelo é ideal para os momentos de avaliação formativa, quando o professor aplica os exercícios de fixação do conteúdo de acordo com os pontos fracos observados no aluno, aplicando desta forma atividades diversificadas. Bom, agora, um método socrático é assim conhecido por ter como objetivo um modelo de questionamentos, de suposições e de premissas, sim, feitas pelo professor aos alunos em cima de um diálogo, em uma, por exemplo, uma roda de conversa, não é mesmo? Então, ou até mesmo durante uma mostra de trabalhos, não é? Então, o objetivo desse método é que os alunos conscientizem seus próprios processos de pensamento na tentativa de responder certas perguntas chaves como o que você sabe ou pensa sobre alguma coisa, como você fez, por que fez assim. Então, este método é ideal para uma avaliação diagnóstica. O professor ou o responsável estimula a criança com perguntas sobre algum assunto de discussão, usando os conceitos de porquê, como, quando. Já o método introspecção ou análise metacognitiva, bom, o seu objetivo consiste em quê? Em fazer com que o aluno verbalize seu processo cognitivo utilizando para realizar tarefa, dizendo como foi feito, e assim pode dividir com um grupo, seus colegas, numa roda de conversa, por exemplo, qual foi o método, a maneira, o processo que ele utilizou, justamente para que todos, coletivo, podem aprender, compartilhar seu ponto de vista, sua maneira de fazer a atividade. Bom, é um método que serve como, acredito, como uma autoavaliação, porque é onde o aprendiz faz uma autorreflexão sobre as suas atitudes, sejam elas positivas ou não. Serve também como se fosse um feedback sobre o que ele fez e para saber justamente como irá progredir na sua aprendizagem, ok? Agora, o método autoinstrução, esse método é parecido com o modelado. A diferença é que o seu objetivo, porque é uma maneira de guiar a conduta do próprio processo de aprendizagem do aluno sob forma de perguntas. Quando vemos, por exemplo, os professores dando um retorno ao aprendiz de como ele foi na atividade, na avaliação. Agora, automaticamente fazendo o quê? Com que o aprendiz, o que acontece? Ele focalize sua atenção na correção durante a revisão que o professor, o responsável, faz. E isso é uma habilidade de autoavaliação. Exemplos de perguntas que se seguem de acordo com os objetivos desse, por exemplo, o que tem que fazer aqui? Por que você escreveu dessa forma? Tem que fazer com cuidado.
ó, está fazendo bem, então é melhor fazer devagar. Então, assim, é um retorno, é um feedback. E o objetivo é esquematizar métodos e estratégias de ensino, principalmente na educação infantil. É o quê? É fazer com que os alunos, desde cedo, já tenham uma visão consciente de seus erros. Não é errando que se aprende? Então, porque assim eles ampliam maneiras de realizar uma mesma tarefa ao observar como o colega realizou essa mesma tarefa. Então, tudo isso em forma que, claro, de diálogos, respeitando a opinião do próximo, esperando a sua vez, é isso? Então, justamente é ao redor de um processo cognitivo que todos têm ali no momento. O interessante, antes de tudo isso, é avaliar de que forma o aluno aprende, visto que cada indivíduo possui particularidades, estilos próprios de aprendizagem, não é mesmo? E o professor precisa o quê? Conhecer a sua forma, a forma do aprendiz de forma individualizada, adquirir o quê? A sua forma de adquirir a informação dos conteúdos para atingir o quê? Aos alunos um ensino mais eficaz. Bom, as particularidades existem, não é mesmo? Devido ao quê? Ao conhecimento prévio que cada aluno tem em relação ao conteúdo e também em relação às suas vivências, não é mesmo? Então, além da motivação e da maneira de assimilar o conhecimento, isso sempre é bom estar atento, ok? Bom, o professor, sabendo desta necessidade, ele tem o quê? Já um olhar voltado para a realidade da sala de aula, ou seja, um olhar mais crítico e observador. E é importante lembrar sempre que os estilos de aprendizagem podem variar de acordo com a disciplina, tá? E o estímulo. Por quê? Porque o ser humano, ele traz consigo os 8 aspectos da inteligência. Você lembra que eu falei em outro vídeo? Então, acaba que dependendo da pessoa, uma inteligência sobrepõe, né? Sobressai mais do que a outra. Ela prevalece de acordo com o que é proposto, com tarefa para o seu desenvolvimento, mesmo que envolva mais de uma habilidade, por exemplo, uma solução de um problema. Por quê? Porque as inteligências se integram, ok? Então, fica a dica de hoje, ok? E depois me conta qual é o seu método, qual é a sua preferência de aprendizagem. Correto? Combinado? E te vejo amanhã, hein? Tchau!